Eu fiz questão de gravar essa chamada aqui em frente da Biblioteca Pública Municipal de Linhares. A biblioteca faz parte da minha história de vida como leitor, como ativista do incentivo à leitura, como coordenador do projeto Prazer da Leitura. Pessoalmente, eu considero o instrumento cultural mais importante que o município pode ter. Então, é um prazer completar 4 anos de edições semanais do programa Sim para a Literatura e dar uma contribuição, primeiro como professor. Eu acredito que a educação é o caminho para a gente transformar uma sociedade para melhor, segundo como cidadão e terceiro como um apaixonado pela leitura. Quero convidar vocês para seguirem junto comigo nessa edição e em todas as edições posteriores do nosso programa Sim para a Literatura. Portanto, sejam muito bem-vindos. E nesses 4 anos, o programa Sim para a Literatura partiu do nosso projeto Prazer da Leitura e que, nesses últimos tempos, desenvolve várias ações nas escolas, principalmente da rede pública, onde nós colocamos em contato escritores e estudantes com o apoio, com a participação de professores, coordenadores, diretores, e que a gente consegue compartilhar também com esses estudantes experiências de leitura. E o nosso programa completa 4 anos, alçando voos importantes. É um programa que é produzido aqui em Linhares, né, com apoio e uma porta aberta que a direção da TV Sim mantém funcionando. E eu quero compartilhar com vocês a experiência dessa edição, com alguns depoimentos de pessoas, de escritores, de diretores de escola, que participaram, de estudantes que participaram com a gente nesses 4 anos de edições semanais. Dom Quixote é o mais louco e mais ajuizado dos homens. É na nascente literária do quixotismo que o professor Pereira dá amálgama para suas belas utopias. Falo em utopia no sentido filosófico do termo. É muito bom dispor de um programa sob a égide do livro. Nada mais excelente, digamos, nada mais redentor. Linhares e a região vivem um momento de altivez. Parabéns, professor e fidalgo homem amante dos livros. Muito bacana essa demonstração de carinho do nosso queridíssimo poeta Antônio Bezerra Neto, aqui de Linhares. Obrigado, Bezerra. Comemorar aniversário com tanto afeto é muito bom. Então, são já 4 anos do programa Sim para a Literatura, do professor José Rodrigues Pereira. O professor Pereira é um entusiasta da educação, da literatura, da leitura, que ele tenta levar de alguma maneira através das suas falas, dos seus escritos e do seu exitoso programa semanal. Eu mesmo já tive a oportunidade de várias vezes a Linhares para gravar depoimentos, gravar entrevistas, para lançamento de livros, tudo a convite do professor Pereira. Então, Pereira, esse trabalho que você faz pela cultura, não só de Linhares, mas do Espírito Santo, que ele tenha vida longa. Você merece todo o sucesso que o programa vem alcançando e que ele alcance muito mais e que permaneça muito mais tempo prestando esse serviço de utilidade pública que você presta. Grande abraço para você. Estou aqui nessa oportunidade para parabenizar o programa Sim para a Literatura pelos 4 anos completados, 4 anos de sucesso, divulgando os escritores capixabas e propagando a nossa literatura para todo o Brasil e para todo mundo através das redes sociais. Eu e outros 3 membros aqui da nossa Arcádia já estivemos lá em Linhares, no estúdio, com o professor Pereira, e tivemos a oportunidade de conversar um pouco, de falar dos nossos livros publicados e das atividades literárias e culturais que nós vemos desenvolvendo aqui no município de Cariacica e no estado do Espírito Santo. Nós reconhecemos a importância deste canal aberto para que nós, escritores capixabas, possamos apresentar nossos trabalhos, apresentar nosso histórico, nossos livros publicados e divulgar a nossa literatura. Eu, representando todos os membros da nossa Academia Cariacicense de Letras, desejamos outros 4, 16, 32, 64 anos de vida ao programa Sim para a Literatura e que venham ser conquistados novos espaços. O programa Sim para a Literatura é algo espetacular que o professor Pereira tem feito um trabalho com profissionalismo. E eu posso garantir que é um programa que transpira a literatura nua e crua.
é aquele tipo de programa que você precisa assistir para ficar antenado como que pessoas que estão aprofundadas na literatura, elas pensam e transmitem os pensamentos. Você aprende ali um papo cabeça, você aprende ali um conteúdo muito bom, algo que frutifica na nossa mente e com certeza é algo que toda pessoa precisa ver, justamente porque a literatura ela precisa estar em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Em tempos de pandemia, acaba sendo um canal espetacular, vale a pena. E como telespectador, ou também como pessoa que foi entrevistada pelo professor Pereira, eu tenho muito a agradecer e é uma experiência única passar aquilo para um certo público que eu gosto muito e é algo que fortifica bastante. E para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Fernanda Farina. Fernanda é uma amante da leitura e do universo da escrita. É membro da Academia de Letras do município de Aracruz, aqui pertinho de Linhares, na região norte do Espírito Santo. Numa conversa emocionante sem fronteiras, o papo foi sobre leituras. Como eu falei, para mim leitura é algo excepcional, fundamental. Não excepcional, mas natural, libertador. Os pássaros têm asas e os homens têm livros. Então, para mim, os livros são como asas, que nos permitem conhecer novos mundos, sair daqui dessa zona de conforto nossa, do nosso corpo físico, dos nossos problemas, das nossas necessidades, abrir o livro e simplesmente esquecer por alguns instantes aquela sua finitude e viajar para outro mundo. Bom, participar do Sim para a Literatura foi uma honra, tanto sendo entrevistado, né, tanto dando depoimento. Acredito que o Sim para a Literatura ele abre uma porta para escritores, escritoras, artistas, né, de todo o estado do Espírito Santo e até de outros estados, para essa comunicação direta com o povo capixaba. Né? Então, valoriza a literatura do estado, valoriza a literatura nacional. Então, é um programa que vem fortalecendo o movimento literário e artístico do estado. E para mim, estar no Sim para a Literatura foi uma experiência indescritível, né, de ter essa porta de divulgação, de contato com as pessoas, com a população. Então deixo aqui o meu agradecimento e parabenizo por esses 4 anos e que venha muito e muitos anos pela frente. Viva o Sim para a Literatura, viva a arte, a cultura, né, viva toda a expressão do povo capixaba. Bom, eu quero dizer que inicialmente para nós foi uma honra ter podido levar um pouco das nossas impressões a respeito da leitura, da importância da leitura para nós, para os estudantes, para o nosso dia a dia, acho que para a nossa vida. Eu costumo dizer, e já ouvi muitas pessoas dizendo também, que a leitura nos transporta para outros lugares que talvez não pudéssemos ir naquele momento. E isso é enriquecedor. Mas a grande importância que eu percebo de ter participado é que isso nos honrou muito exatamente pela dedicação do professor Pereira em relação à leitura, à importância da leitura, essa mensagem que ele leva toda semana para o cidadão linharense e também para outras pessoas que têm acesso ao seu programa. Porque, como nós dissemos, a leitura, além de nos transportar, ela nos enriquece nosso conhecimento, os nossos argumentos, a nossa visão de mundo. Então, nesses 4 anos de programa Sim para a Literatura, eu quero parabenizar o professor Pereira, parabenizar a TV Sim por apostar nesse projeto e desejar mais muitos anos de programa, muitos anos de dedicação à leitura. É com essa cortesia de afetos que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E meu convite para vocês é: vamos cuidar dos livros e transformá-los em nossos companheiros de viagem. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura.
Eu quero fazer a sugestão para vocês, nessa edição comemorativa do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativo de 4 anos, sugestão rapidinho de 3 dicas de leitura. Primeiro, tenha sempre o livro com você. Transforme o livro num companheiro de viagem. Todo lugar que você tiver, você tendo um tempinho, aproveita para ler. Segundo, tenha muito cuidado com o livro, né? Evite riscar, evite rasurar, dobrar a página. Quer dizer, transforme o livro num companheiro mesmo. Como se fosse alguém que você amasse. Porque é essa paixão, é esse prazer que nós precisamos ter pelo livro. Terceiro, estabeleça uma quantidade de leitura a cada dia. Leia todos os dias, de segunda a domingo. Se você não tiver muito tempo, leia 10 páginas por livro. Se você tiver por dia. Se você tiver um tempinho mais, leia 20 páginas, leia 30 páginas. Você vai perceber que a leitura vai ser incorporada ao seu dia a dia. Eu sempre digo, é uma forma de brincar com essa questão. É como se fosse comer, beber e dormir. O livro precisa ser colocado na nossa vida como qualquer outra coisa importante que nós colocamos. E aí, para fechar, o livro precisa ser colocado no dia a dia das pessoas como se fosse um bem de consumo, que ela consome todos os dias. É claro que o conteúdo que está dentro do livro vai te trazer muitos benefícios que você, não tendo acesso à leitura, você ainda não percebe. Só caminhando junto com esse companheiro de trajetória, esse companheiro de viagem, que você vai verificar o imenso prazer que é a leitura de uma boa história. E, claro, sempre agradecendo pela confiança e pelo afeto. Este ano ele completa 4 anos. E o que eu tenho a dizer é agradecer por ele existir, pois através dele, eu, professora Eliane Bravo, tive momentos inenarráveis, tanto em entrevistas ou em depoimentos. Posso dizer também que, junto com o professor Pereira, eu e minha escola e meus alunos da época também tivemos o prazer de receber a Geladeira da Leitura, que abrilhantou as manhãs e as tardes dos nossos alunos através da leitura de uma forma diferenciada. E esse projeto merece uma salva de palmas e que ele continue dando muitos frutos nas casas que entrar e na vida das pessoas que fizerem parte deste projeto. Porque participar do programa Sim para a Literatura foi realmente dizer sim ao prazer da leitura, dizer sim ao amor pela leitura. Estou aqui para parabenizar o professor Pereira e o programa Sim para a Literatura pelo seu aniversário de 4 anos, né? E dizer que eu tive a felicidade de participar algumas vezes do programa, sendo entrevistado, dando dica de livros, falando dos meus livros, né? E foi um prazer, né? Fazer parte, né? É uma honra para mim fazer parte dessa história, dessa trajetória do Sim para a Literatura. Eu tenho certeza que todos os escritores compartilham da minha opinião de que um programa como esse, num país como o nosso, onde se valoriza tão pouco a cultura, um programa como Sim para a Literatura realmente é de suma importância e merece ser valorizado por todos nós. Então, de coração, o meu desejo é vida longa ao Sim para a Literatura. Abraço. Eu já posso adiantar que a experiência foi bem positiva, foi um momento muito importante. Inicialmente, nós não tínhamos dimensão de quanto tempo ficaríamos nessa quarentena e, através do programa, eu fui oportunizada a evidenciar um pouquinho das nossas propostas de trabalho como profissionais de educação no ensino não presencial. Também foi uma oportunidade de compartilhar uma palavra de apoio a toda a comunidade escolar, aos familiares, aos estudantes, porque bem mais do que falar sobre rotinas de estudo, nós também nos colocamos à disposição para contribuir da melhor forma possível. Então eu só tenho a agradecer pelo convite. E transitando pelas páginas dos livros, vamos viver muitas emoções sobre aquilo que marca as nossas vidas, na nossa coluna Dica de Livro desta edição. Vamos que vamos! Na nossa edição comemorativa de 4 anos, é claro que a gente tem que falar de livro, né? Esse nosso grande companheiro de caminhada, de trajetória. E de tantos livros que eu li ao longo da minha vida, tem alguns livros que marcaram a minha trajetória como leitor e principalmente
livros onde foram contadas histórias que tocaram a minha emoção. Eu quero destacar para vocês, na dica de livro, 2 aspectos que são relevantíssimos quando eu leio um livro e digo depois para as pessoas que gostei da história que foi contada em suas páginas. Normalmente são histórias que me emocionam, e também livros onde tem um personagem ou 2 personagens que foram muito bem construídos pelo escritor. Então são 2 aspectos da leitura: a história que me emociona, que me toca emocionalmente, e também personagens que são bem construídos. Aí eu quero mostrar para vocês, eu estou aqui no interior da Biblioteca Pública Municipal de Linhares, o livro Os Catadores de Conchas. Quem me conhece, anda junto comigo, sabe que eu sempre falo desse livro. É de uma escritora inglesa chamada Rosamunde Pilker, e a personagem principal chama Penelope Keeling. Essa personagem me marcou profundamente, tanto que eu já li esse livro, essa edição aqui tem em torno de 600 páginas, e eu já li esse livro pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Às vezes eu estou no fim de semana em casa, eu pego esse livro e releio, aí fico ali 3 dias, 4 dias relendo esse livro. Porque é uma história, a Penelope Keeling, e ela tem uma trajetória belíssima. É uma mulher que ela é mãe de 3 filhos, né? É um filho e 2 filhas, todos já adultos. E Os Catadores de Conchas é o nome de um quadro que foi pintado pelo marido dela e o grande amor da sua vida. E toda a história gira exatamente em torno desse quadro, poder ser vendido ou não. Então, é uma história emocionante, os personagens são muito bem construídos. A Rosamunde Pilker, que é essa escritora inglesa, ela tem essa característica, eu já li outros livros dela, então eu quero compartilhar com vocês. Eu posso dizer que esse livro representa os bons livros que eu tive a oportunidade de ler ao longo da minha vida. E dando sequência a tanto afeto, vamos juntos comigo. Estou aqui para parabenizar o professor Pereira pelo aniversário de 4 anos do programa Sim para a Literatura. Tive a oportunidade de participar mais de uma vez do programa falando sobre os meus livros na área da música popular brasileira, falando também sobre gestão cultural no período em que atuei como subsecretário de Estado da Cultura e falando também sobre os projetos da Academia Espírito Santense de Letras, como a Academia Vai à Escola. Então deixo aqui os meus parabéns para o professor Pereira pelo seu belo trabalho de difusão literária e valorização da literatura produzida no Espírito Santo. Passando aqui para parabenizá-lo pelo sucesso do projeto O Prazer da Leitura. Foi tão sucesso que acabou virando imediatamente o programa de TV Sim para a Literatura. E Linhares, como não tem Academia de Letras, eu vejo que você e sua equipe vem fazendo um papel duplo nessa questão aí de disseminação do conhecimento. E enquanto escritora, te agradeço muitíssimo pelas várias oportunidades de ter ido ao seu programa. Eu sempre tive a honra de participar do programa Sim para a Literatura, seja gravando vídeos como esse, seja sendo entrevistado no estúdio. Fui entrevistado 2 vezes, mas a primeira vez me marcou muito porque foi a primeira vez após um grave acidente de carro que eu peguei o meu veículo e saí da minha casa em Vitória até Linhares para ter a honra de deixar o meu registro nesse programa fantástico em prol da literatura produzida no Espírito Santo e que revela talentos do norte do estado, que é mais importante ainda porque sai também do Círculo da Grande Vitória. Vida longa para o programa, que continue assim, revelando esses talentos, incentivando a leitura, e um grande abraço para o meu amigo Pereira, que conduz com tanta competência esse programa tantos anos na televisão. Nesse tempo de Sim para a Literatura, dialogamos com as novas gerações. Na nossa coluna, participação de telespectadores. E a gente precisa da leitura quando a gente vai a algum lugar para perceber a comunicação de alguém conosco. A gente precisa desse hábito da leitura. Então, para mim, eu acho que a pessoa que não tem a leitura, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enriquece o vocabulário, você se aprofunda mais nas histórias. E é bom, né? Sempre você está lendo nos momentos, nas horas vagas. A gente adquire conhecimento e se diverte aprendendo. E dá para passar tempo e
Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então eu acredito que seja isso. Investindo na ampliação da nossa rede de contatos. Eu quero dar os parabéns ao professor Pereira e a toda a equipe por excelente trabalho que fizeram e estão fazendo, mostrando um pouco da nossa cultura, um pouco dos nossos escritores, da nossa literatura, que é tão pequena no nosso país, um país tão grande, né, e tão pouca cultura. E o que falar do programa? O programa foi muito bom, uma experiência muito boa. Eu pude falar um pouco sobre mim, sobre o meu livro, sobre futuros projetos que ainda virão. E é isso aí. Quero parabenizar toda a equipe, o professor Pereira, parabéns pelo trabalho. É uma iniciativa muito bonita, muito boa aqui para Linhares, para os nossos profissionais da área, e desejo tudo de bom, que continue com muito sucesso. Olá, meu amigo Pereira. Olá, telespectadores da Rede Sim de Comunicações. Passando aqui para deixar meu abraço, meus parabéns pelos 4 anos do programa. Eu tive a alegria e a felicidade de estar aí por diversas vezes e sou testemunha da importância desse programa para a difusão da cultura e da leitura. Você sempre aí apresentando excelentes entrevistas, apresentando excelentes sugestões de livros, apresentando os projetos que estão relacionados à cultura e literatura. Tenho muito orgulho, parabéns a você, parabéns à Rede Sim de Comunicação, né, por manter no ar esse programa durante 4 anos e que venham aí muitos e muitos anos pela frente. Esse programa é referência em questão de cultura na TV aberta brasileira. Parabéns! Eu estou aqui para parabenizar o programa Sim para a Literatura e os seus 4 anos de existência. É muito legal a gente saber que a cidade de Linhares e região tem um programa que fala sobre educação, sobre cultura, sobre o prazer da leitura. Isso, na verdade, é um privilégio que nós temos. Eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa história, né, em estar contribuindo de alguma forma para que a nossa população ame a literatura, ame o conhecimento e assim possa ser uma população cada vez mais feliz. Parabéns ao programa e muitos anos. E na expansão de tanto carinho que temos recebido. Ulisses, de James Joyce. Esse livro é incrível. A leitura é muito agradável, porém é um calhamaço. Há algum tempo atrás eu jamais pensaria que poderia ler um livro com tantas páginas. Mas eu conheci o professor Pereira e através dele o projeto Prazer da Leitura. E o programa Sim para a Literatura, que acontece já há algum tempo, tudo isso me ajudou a reconhecer nos livros o prazer de ler. E hoje eu consigo ler um livro, mesmo que ele seja assim, um calhamaço. E eu quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos por mais um aniversário do programa Sim para a Literatura. E quero dizer para você, tenha prazer na leitura, porque a leitura engrandece o homem e faz da nossa sociedade uma sociedade mais inteligente e mais forte. Eu acho que, antes de mais nada, é um ato de resistência e persistência, em nome da literatura e em nome da leitura e do seu estímulo.
Isso é que é importante observar. E acrescento, né, a minha maneira, um poema que eu te dediquei, Pereira, e quero homenagear o programa exatamente tendo em vista isso. Por quê? Porque antes de ser poeta, eu sou um leitor. Apresentação ao amigo e professor José Pereira. Sempre primei e primo por ser um bom leitor. Escrever é apenas pretensão análoga ao que e quem lê. Assim preencho meus vazios, minhas indagações, meus desentendimentos de mim mesmo. Assim procuro me encontrar, me completar nas intermitências do meu ser termitante. O resto é realidade, não é poesia. É vivenciando a emoção de tantas palavras de carinho que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E nessa edição comemorativa de 4 anos do nosso programa, vamos juntos para a entrevista com a escritora Fernanda Farina. Ô Fernanda, fala rapidamente assim, como é que a leitura chegou na sua vida? Professor, nem eu sei te dizer. Desde sempre. Não sei te colocar uma data. Para mim, a leitura ela já vem como uma coisa bem natural. É claro que eu tive a influência da minha família, minha mãe é uma grande leitora, meu pai também é leitor, mas é de mim. Eu sempre gostei de ler. Eu costumo dizer assim, que ler, não necessariamente você tem que gostar de ler, você precisa gostar de ler. Eu costumo dizer que eu não gosto de rúcula, e tá tudo bem, tem gente também que não gosta de ler, assim como eu não gosto de comer rúcula. E não tem problema. Agora, eu nasci sem gostar de rúcula e amando ler. É meu. Eu sei. Então, como é que era essa coisa na sua casa com os livros? Tinha ali livros à disposição para você ter um contato? Como é que foi isso? Sim, sempre teve livros na minha casa e eu sempre pedi a minha mãe para comprar. E eu sempre frequentei a biblioteca. Na época, eu morava em João Neiva, passei toda a minha infância lá e era uma assídua frequentadora da biblioteca municipal. Eu devo ter ficha lá até hoje. Eu sei. Então, ia à biblioteca, pegava livros semanais. Na escola tem a biblioteca, tinha, né? E eu pegava livros lá também e em casa, muito em casa. Minha mãe conta que ela lia à noite, eu estava deitada lendo, e antes mesmo de eu aprender a ler, eu já estava do lado dela com um livro de cabeça. Um dia ela olhou para mim, eu estava com um livrinho de cabeça para baixo, imitando ela. E hoje, eu vivo essa realidade da minha casa, porque eu costumo ler à noite. Você como mãe? Eu como mãe, eu costumo ler à noite, e a minha filha mais velha, Clarissa, que tem 6 anos e que está em fase de alfabetização, ela já senta do meu lado com o livro dela. Já lê, ela fica quietinha. Aí, quando ela me vê grifando, ela pede também a canetinha, grifa uma palavra, grifa alguma coisa, faz um desenho. Então, a influência da família é extremamente importante. Os pais serem leitores, então, naturalmente influenciam os filhos. Claro, não tem como você querer incentivar a leitura, empurrando um livro para o seu filho, sendo que você não dá o exemplo, não tem jeito. Então, por isso que eu te digo que a leitura para mim sempre foi natural, porque eu sempre convivi com livros. E assim espero também que seja com as minhas filhas, porque elas estão ali no meio daquele monte de livros. A gente tem uma biblioteca em casa, tem uma seção que é só delas, já tem o cantinho delas. Cantinho de leitura? Então assim, exatamente, ler, gostar de ler ou não vai ser uma opção delas, porque influência nossa não falta. É importante que no ambiente familiar os pais criem um universo, né, para que os filhos se sintam estimulados a ler. E no caso da escola, como é que foi seu início lá na escola, no contato com os livros? Você lembra de alguma professora, algum professor que marcou essa trajetória sua? Porque você já saiu de casa e foi para a escola já com esse interesse pelos livros, né, Fernanda? Sim, sim. Como é que foi na escola? Nossa, eu sempre tive muita influência dos meus professores, principalmente por não só gostar de ler, como gostar de escrever. Então, sempre me destaquei na escola
por essa competência que eu desenvolvi desde pequena, com pequenas poesias. E eu tenho uma professora que me acompanhou durante esse processo. Eu lembro que no final do ano ela sempre me dava um livro, me presenteava com um livro. Tenho até hoje alguns livros que ela me deu guardados. E hoje somos amigas, professor. Somos grandes amigos, claro. Minha querida Gorete Matiusi, lá de Ibiraçu. Um beijo para ela. A gente conversa toda semana, a gente troca experiências literárias. Continua como professora de literatura e língua portuguesa, uma professora excepcional que marcou minha trajetória e até hoje, e assim, trocamos confidências literárias, trocamos percepções de livros. Ela é uma amizade que me enriquece muito, em todos os sentidos. Tem um livro ou um personagem de algum livro que marcou sua trajetória como leitora, Fernanda? Meu livro da vida, talvez eu mude daqui a um tempo, à medida que a gente vai lendo novos livros e vai se encantando. Mas o meu livro de cabeceira continua sendo 100 Anos de Solidão. Do Gabriel Garcia Marques. Todos os livros que eu já li dele são maravilhosos, mas 100 Anos de Solidão... A história da família Buendia. Toda a família Buendia. Sensacional. Eu lembro com muito carinho de todos os personagens, toda a árvore genealógica. E a minha mãe, depois de mim, leu 100 Anos. E ela falou para mim que se ela tivesse lido antes de ficar grávida de mim, certamente meu nome seria Úrsula, que é a matriarca da família Buendia, né? Exatamente. É muito difícil, às vezes eu fico me perguntando, como é que um escritor, ali por volta dos anos de 1950, conseguiu produzir uma história tão encantadora, não é? É verdade. Porque não é uma história fácil de você escrever. Não. É o chamado realismo fantástico ali, né? Ele mistura o dia a dia da família com umas viagens assim que às vezes você fala, caramba, como é que o cara pensou nisso? 100 Anos de Solidão é uma obra de arte da literatura. É uma literatura arte. Cada frase que eu admiro muito essa literatura arte, professor, que hoje a gente vê uma literatura aí muito senso comum, né? Muito fácil de escrever, vai escrevendo. Não, eu sinto que Gabriel Garcia, em cada linha, ele pensou, lapidou, buscou, refletiu e principalmente criou. Eu penso que a literatura seja isso, seja uma obra de criação e o que eu acho muito interessante é trabalhar com o fantástico. Com o fantástico. Né? Em 100 anos tudo é possível inaugurou de acontecer. praticamente a fase do realismo fantástico. Né? E um aspecto que eu vejo, assim como outros livros, né, no 100 Anos de Solidão, como ele exerceu um controle sobre os personagens que parece que são perdidos no meio da história. Todos os homens são iguais. Exatamente. Geração após geração, ele manteve um controle sobre os personagens. Cada personagem teve início, meio e fim, apesar de ser uma história bastante confusa às vezes. Complexa. Por isso que você lê 100 anos, você não pode pegar e ler 50 páginas hoje, semana que vem você pega e lê mais 10, não. Você tem que pegar na sequência e ler. Todos os dias. E assim, quando você pega um livro como 100 Anos e tantos livros bons que tem aí, eu sou assim... Eu começo a ler, quando eu me encanto, eu fico pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer com aquele personagem? Aí eu preciso ler, eu digo que além de uma necessidade, é algo muito natural, que faz parte da vida, né? Então, não é um deleite, não é só um prazer, é uma necessidade. Não é uma coisa simples de fazer, você precisa ter um exercício cotidiano de leitura. Eu já li 100 Anos de Solidão do final para o início. Não é fácil, não. É um exercício. Eu já li outros livros. De ler o livro na sequência normal e de ler do final para o início. Até para você rememora a história, é um exercício cerebral bastante significante. É verdade. Como é que para a gente falar agora da sua trajetória como escritora, né? E depois falar da sua posse na Academia de Letras lá do município de Aracruz. De que forma que a leitura contribuiu para a sua escrita, Fernanda? Você escreveu quantos livros? Eu participei da produção de 2 livros em conjunto com outros autores e tenho 2 livros meus. Né? O livro Fazenda das Palmas, que foi lançado em 2015, e o livro Quando o Sonho é a Trilha, de 2016, que conta a história de uma empresa lá de Aracruz chamada Estel. A Estel. Isso. Eu sei. Como é que, de que forma que a sua prática de leitura, todo o seu histórico desde criança, interferiu na sua escrita, Fernanda? Eu lia e queria escrever também. Então, sempre que eu leio, cada vez que eu leio mais, isso me estimula a escrever mais. Escrever, para mim, é um exercício de conhecimento, de sabedoria.
Quanto mais você lê, professor, mais você escreve, e escreve melhor, e fala melhor, e articula melhor as ideias. E principalmente, quanto mais você lê, mais livre é o seu pensamento e mais lógica é a forma como você olha para a vida. Mais coerente é a forma como você olha para a vida, para as pessoas. Porque mesmo que você goste de ler ficção, por exemplo, aqueles personagens são frutos de uma criação que é baseada numa realidade, não deixa de ser. A leitura ficcional não sai do nada, né? Não sai do nada, ela sai de experiências. de alguma experiência que o escritor teve. Exatamente. Mesmo que a experiência dele tenha sido com outras leituras. Exatamente, com certeza. Acho que um escritor ele é feito de leituras. Um escritor que não lê, ele está fadado a ficar sempre no mesmo nível e não evoluir. Então, para mim, escrever também é natural, assim como ler. Mas um anda de mão dada com o outro, eu não consigo conceber essas duas esferas da minha vida de forma separadas. Na experiência que você tem como escritora, Fernanda, como é que você elabora o projeto do livro? E aí depois eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho importante. Como é que você elabora o projeto do livro? Já sai da sua cabeça início, meio e fim? Eu costumo fazer um esqueleto antes. Todos os meus projetos de livro, de obra, eu tive que primeiro arquitetar na minha cabeça como é que seria. É claro que durante o processo as coisas podem mudar, mas como que seria o começo, o meio, e eu costumo ir detalhando em capítulos mesmo, imaginando os capítulos. Né? Porque antes de você iniciar a obra, geralmente a gente tem um conhecimento daquilo que se quer falar. Então eu já imagino o começo, o meio e o fim. Aí você para descrever mesmo o esqueleto do livro? Não, na minha cabeça, professor, na minha cabeça, só pelo título, que é um título provisório. Você elabora um título antes? Eu elaboro um título provisório para eu saber do que aquele capítulo vai tratar. Quando eu termino o capítulo, aí geralmente eu volto para o título, que para mim é um dos mais difíceis, porque aí eu gosto de sempre de títulos poéticos, títulos que te façam, te instiguem a leitura. Eu me considero, ao mesmo tempo que eu gosto de escrever, eu fico me perguntando por que eu tenho que escrever, ou por que eu não tenho que escrever. Porque quando eu leio obras maravilhosas, incríveis, eu vejo quão falha e quão limitada sou eu como escritora. Mas ao mesmo tempo, eu me vejo como um aprendiz. Se eu não escrever, eu nunca vou conseguir chegar num nível melhor, nunca vou conseguir chegar aos mestres que eu tanto admiro. Então eu persisto no erro até que uma hora eu sei que eu vou acertar. Fernanda, em novembro de 2019, você tomou posse na Academia de Letras de Aracruz, né? Rapidamente, para nosso telespectador ficar sabendo, como é que foi essa experiência para você? Foi uma experiência muito importante. Foi um reconhecimento pelo trabalho intelectual e voltado para o escrever, para o ato de escrever. Então fui convidada, passei por um processo seletivo junto com mais 3 colegas e ingressamos no dia 20 de novembro de 2019. Fui a oradora lá daquele momento solene, foi muito bonito. Tiveram escritores presentes também, outras pessoas de outras academias. No dia foi um dia de um temporal do ano passado, então acabou muita chuva naquele dia, então várias pessoas cancelaram a participação, mas mesmo assim, pra gente, pra nós ali, foi um momento muito, muito especial, muito marcante. Por que é importante participar de uma academia de letras, Fernanda? Te dá possibilidade, te dá um gás, uma energia para continuar escrevendo. Você acaba participando como se fosse uma confraria, uma sociedade de pessoas, uma comunidade de pessoas que pensam igual a você, que querem escrever, que gostam. Então, muitas vezes, professor, a gente que gosta de escrever, que escreve, que gosta de ler, é visto como uma pessoa estranha. Nossa, ela gosta de ler? Ela escreve? Então, ali nós estamos entre iguais. Vamos dizer assim. Então, isso fortalece a nossa prática e isso te permite também participar de eventos, né, de escrever, de publicar livros. Então, tudo isso é um conjunto. Mas eu estou muito feliz de participar, porque agora estou me sentindo mais uma entre meus pares ali. Parece que foi ontem, não é, professor Pereira? E ao completar 4 anos do programa Sim para a Literatura, eu venho parabenizar você por esse excelente trabalho, por ser essa pessoa entusiasta da leitura.
Eu me lembro muito bem que há algum tempo atrás você iniciou esse trabalho de fomento, né, pela leitura, fazendo reuniões com lideranças de escolas, lideranças de bairros, com esse objetivo tão importante para a sociedade. E quando recebemos a notícia que teríamos um programa com esse foco, nós comemoramos juntos. Então, hoje, resta-me dizer que o programa Sim para a Literatura tem cumprido o seu papel e ser esse espaço importante, esse canal aberto para a disseminação dos livros, da literatura como um todo. Nós, como diretores de escolas, temos que reconhecer, valorizar, porque é um espaço importante para as escolas, para os projetos de leituras que existem dentro das escolas serem evidenciados, né, e que sirvam de luzes para outras pessoas. Então, parabéns, professor Pereira, por ser essa pessoa, por ter acreditado. Que bom que deu certo. E parabéns à TV Sim, por acreditar na cultura. Parabéns a todos. Olá, meu nome é Winnie Pereira, eu sou filha do professor José Rodrigues Pereira, que é o apresentador, o mentalizador, o diretor do programa Sim para a Literatura, e eu tive a oportunidade de participar do programa várias vezes, principalmente com depoimentos, mas eu fui entrevistada 2 vezes para o programa, uma primeira lá atrás para falar sobre a minha experiência de leitura e a segunda o ano passado, antes de eu fazer a minha viagem de 6 meses para fazer o doutorado sanduíche na Inglaterra. Foram 2 experiências muito legais, né, muito assustadoras também, embora eu já tenha uma certa tranquilidade de falar com as câmeras, mas foi muito honrado estar ali apoiando meu pai nesse projeto maravilhoso, de que eu sempre participo de um jeito ou de outro, e foi uma experiência muito interessante, porque é um programa muito legal, um programa muito diferente do que a gente está acostumado a ver na televisão, e valeu muito a pena cada uma dessas entrevistas. É recebendo esse caminhão de afetos dessa moça linda que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição comemorativa dos 4 anos do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.